É um vídeo para vocês já irem se preparando para quando vocês vierem aqui para os Estados Unidos, vocês já terem ideia mais ou menos do qual vai ser seu plano A, B ou C e ter noção do que caminho você vai traçar. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Tássia Cerqueira e aqui a gente faz vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, vlogs, viagens e o que mais me der na telha. E no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo muito interessante para vocês, 9 maneiras para vocês conseguirem um green card de vocês aqui nos Estados Unidos. Lembrando a vocês que eu não sou advogada de imigração, então se vocês vierem a ter qualquer dúvida mais específica ou se vocês perceberem que alguma dessas opções aqui vai servir para vocês, possivelmente vocês vão precisar de uma ajuda de um advogado, então é importante que vocês sempre façam as pesquisas de vocês. Outra coisa, esse vídeo é puramente baseado em experiências minhas ou de pessoas próximas a mim. Além do que, esse vídeo é puramente educativo. É para vocês realmente saberem quais são as opções que vocês podem ter para se legalizar aqui nos Estados Unidos. Então, algumas maneiras de vocês chegarem ao green card de vocês requerem que vocês comecem a se preparar já aí no Brasil. Algumas outras vão requerer que vocês se mantenham legais aqui dentro dos Estados Unidos. Então é importante que vocês já comecem o planejamento de vocês já pensando nesse objetivo, né? Em como se manter legal aqui nos Estados Unidos para um longo prazo. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam de me seguir aqui no canal se você ainda não for inscrito e me seguir lá no Instagram, caso você também ainda não me siga, porque lá a gente tem um contato muito mais direto. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu vou começar com o primeiro, o mais óbvio de todos, que foi o que eu consegui o meu próprio green card, que foi através do casamento. E existem duas maneiras para você aplicar para esse visto. Ou você aplica do Brasil, e lá você vai precisar aplicar para o visto K1, que é o visto de noiva, ou você vai aplicar já estando aqui dos Estados Unidos, morando já aqui dentro dos Estados Unidos. A partir do momento que você casar, você já aplica direto pro green card. A partir do momento que você casa ou com uma pessoa que é cidadã, ou uma pessoa que tem um green card, você tem direito a ter um green card também através do casamento. No entanto, quando você recebe o seu green card, você primeiro recebe o green card de 2 anos. E aí depois de 2 anos, depois desse período probatório, né, que você prova pra imigração que seu casamento é de verdade, que tal, e você aplica, faz uma aplicação e recebe o seu green card de 10 anos. Eu já vou falar aqui de antemão que eu não recomendo a ninguém que procure casamento por negócio, porque por mais que muita gente faça propaganda aí dizendo que é o melhor negócio pra você e tal, é um crime federal. E se você for pego burlando, você pode pegar até 20 anos de cadeia. E várias empresas, inclusive aqui na Califórnia, recentemente foram fechadas e várias pessoas foram presas porque elas estavam fazendo negócios, encontrando pessoas americanas para casar com pessoas de outras nacionalidades, para que essas pessoas conseguissem o green card delas. Então, assim, é um crime federal, é um crime grave, então eu não sugiro que ninguém faça esse tipo de negócio. É um processo relativamente rápido. Aqui na Califórnia ele demora um pouco mais, porque tem muito imigrante aqui na Califórnia. Coisa de 1 ano você consegue seu primeiro green card. E não é um processo caro, é coisa de tipo, menos de $1000. Então é realmente um processo muito barato se você fizer sozinho, mas se você fizer com um advogado, saiba que você vai ter outros gastos. Outra maneira de você conseguir um green card aqui nos Estados Unidos é através do parentesco. Por exemplo, eu sou casada com uma americana. Eu posso dar um green card para minha mãe, para o meu irmão, mas lembrando que os processos são diferentes. De filho para mãe é um processo mais rápido do que de uma irmã para outro irmão. Então se você tiver uma mãe ou um irmão aqui, eles podem aplicar pro green card para vocês. Um processo de mãe para filho leva geralmente de 2 a 5 anos. De filho para mãe, mais ou menos a mesma coisa. De irmão para irmão pode levar de 5 a 10 anos. Então são processos extremamente longos. Em questão de preço, é basicamente bem parecido com o de casamento. Então é realmente a questão da demora. A terceira maneira de você conseguir o green card da minha lista é através do visto SL6, também conhecido como SIJS, que é tipo Special Immigrant Juvenile, algo assim. Esse visto é pra galera que tem menos de 21 anos e mora aqui nos Estados Unidos sem o suporte do pai, mãe ou responsável. E até essa idade, você provavelmente pode precisar de algum apoio do governo ou coisas assim. Então, esse visto te permite tirar um green card, contanto que você esteja dentro dessa idade e que você esteja morando sozinho aqui nos Estados Unidos por conta de vários motivos. Por exemplo, traumas, questões financeiras, no sentido de falta de apoio dos seus pais, violência, né, violência doméstica, essas coisas. É um processo que dura em torno de 1 a 2 anos, 3 no máximo. Você vai gastar entre 10 e 15 mil dólares, dependendo aí do advogado que fizer seu processo. Eu sei que não serve pra todo mundo, mas tem muito jovem que vem pra cá, muito jovem. Tem muita gente que vem pra cá muito jovem, né, tipo, antes dos 20, antes
né? Tem gente que quer vir pra cá com 18, 17 anos. Muita gente me manda mensagem querendo vir pra cá bem cedo. Então, assim, se for uma situação que você se encaixa, essa é uma maneira de você conseguir um green card também aqui nos Estados Unidos. A quarta maneira que você pode conseguir seu green card aqui para os Estados Unidos é o visto O1, que é o visto de habilidades especiais. Mas, Tássia, como assim habilidades especiais? Olha, eu sei bater pontinho muito bem. Ou eu sei cozinhar muito bem. Não, calma, não é dessa forma que funciona. Você precisa comprovar algum tipo de autoridade no que você faz. Por exemplo, um campeão de matemática, um campeão olímpico, um artista super famoso que já tenha ganhado prêmios, um atleta, um pesquisador acadêmico. Todas essas categorias, se você comprovar que você tem uma habilidade super interessante, super importante, que vai agregar ao país, todos eles já te dão um green card direto, né? Então você nem precisa passar por um período probatório, então você vai direto pro seu green card. Quer ver exemplos de pessoas que têm esse tipo de visto? Que eu imagino que tenha, na verdade eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim. O Wagner Moura, por exemplo, o ator brasileiro, eu tenho quase certeza que o visto dele, green card, é relacionado a isso, porque o cara é muito grande. Eu imagino que seja esse, por exemplo. O Lucas Pinheiro é um bodybuilder brasileiro, se você procurar no YouTube, Lucas Pinheiro, já ganhou medalhas e não sei o que e tal, na categoria dele. Ele ganhou o green card dele através dessa categoria. Então tem várias pessoas, e se você buscar no YouTube, você vai achar várias pessoas falando dessa categoria, falando dessa maneira de ter seu visto. Então se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém que quer vir para os Estados Unidos e que é muito foda na área dela, pode ser uma opção para essa pessoa ou para você. Vamos falar um pouquinho agora de visto de trabalho. Eu vou focar somente no visto EB2 e EB3, porque são maneiras que estão se popularizando entre os brasileiros para virem aqui para os Estados Unidos e conseguirem o tão sonhado green card. Vamos lá. O EB2 é para uma pessoa que tem diploma, para uma pessoa que tem experiência, pelo menos 5 anos de experiência, para pessoas que têm pós-graduação ou mestrado, daí para cima. É um processo para trabalhadores capacitados. Então, além disso, você precisa ter licença para praticar, você precisa um salário maior do que a média e você precisa de cartas de recomendação. Então, por exemplo, eu sou formada em contabilidade. Se eu tivesse tido mais experiência na minha área, eu tive 3 anos de experiência na minha área. Então, se eu tivesse tido 5 anos de experiência na minha área, com pós-graduação, já tivesse um salário bom no Brasil, carta de recomendação, eu conseguiria aplicar para esse visto EB2. Mas, por exemplo, eu terminei minha graduação, mas eu não tive mais do que 5 anos de experiência para poder aplicar para esse visto EB2. Se eu soubesse, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, quando eu estava aqui como estudante, que tinha a opção do EB3, que é o segundo agora na nossa categoria que eu quero falar para vocês, eu poderia ter aplicado para essa categoria de profissional desqualificado. Eu não gosto muito desse nome, desqualificado, parece que você não tem qualificação nenhuma, né? Mas assim, quando ele fala de qualificação, a gente tá falando de um diploma, né? Vamos ver nesse caso. Eu tenho o meu diploma, só que eu não tenho os 5 anos de experiência, então eu não poderia aplicar pro EB2. Mas pro EB3 eu poderia me classificar muito bem, porque olha só o que ele requer. Você tem que estar legal aqui nos Estados Unidos, se você estiver aplicando daqui dos Estados Unidos. Eles vão checar seu histórico para ver se você não cometeu nenhum tipo de crime, nenhum tipo de erro, se você não trabalhou usando o seu social, se você já tiver o social, por exemplo, o social security. E essa categoria requer que você tenha uma empresa que queira te contratar, que esteja precisando do seu serviço, e não precisa ser uma empresa precisando para um cargo grande. Por exemplo, McDonald's. Todo mundo sabe que a McDonald's contrata imigrantes de outro país e patrocina essa pessoa para vir para cá para os Estados Unidos, ou para quem já tá aqui nos Estados Unidos, para conseguir trabalhar ganhando menos do que uma pessoa que tá aqui, por exemplo, um residente aqui ganha. Então vamos dizer que um residente ganha aqui na Califórnia 15 a hora para trabalhar no McDonald's. Dentro desse programa EB3, né, dentro desse visto EB3, provavelmente você vai ganhar entre 10 e 11 a hora, eu imagino. É um valor menor, porque a empresa ela já gasta para poder te patrocinar para estar aqui. E é um processo relativamente caro, entre 15 e 25 mil dólares, porque depende da empresa, depende do advogado, depende de vários fatores. Então não tenho como saber um valor exato para passar para vocês. Então é importante que vocês saibam que se você vier aqui para os Estados Unidos, vamos dizer que você venha como turista, mude aqui para estudante, fique com o estudante, se prepare, vá atrás, busque um advogado de imigração, busque uma agência que vai te ajudar a fazer esse processo de EB3, porque é uma oportunidade ímpar e é para qualquer idade, não tem limite de idade. O importante é que você realmente tenha um histórico positivo e que você tenha disponibilidade para ir para qualquer lugar dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, eu conheço um rapaz que ele, acho que foi parar lá no meio do nada nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da cidade agora, e ele trabalhou no McDonald's por um tempo até ele seguir a vida dele, né? Agora ele tá já tem o green card dele, ingressou na vida militar e tá aqui nos Estados Unidos. Tem vários outros casos que, se você buscar no YouTube,
você vai achar histórias nesse sentido. Inclusive no canal do Roger Vieira, ele faz entrevista com uma porrada de gente e tem vários vídeos falando sobre EB2, EB3, visto de trabalho e como é que você pode tentar ver se funciona pra você ou não. Outra maneira interessantíssima pra vocês conseguirem o green card de vocês é através do L1, L2, que é trabalhador temporário. L1 é a pessoa que trabalha, L2 é o acompanhante, né, o dependente, parceiro, parceira, enfim. Mas o L1. Então como é que funciona? Vamos dizer que você trabalha numa empresa grande aí nos Estados Unidos, no Brasil, que tenha filial aqui nos Estados Unidos, que tenha, né, uma subsidiária aqui nos Estados Unidos, e você queira vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, se você conseguir ser transferido do Brasil para aqui para os Estados Unidos, possivelmente você vai vir com esse visto L1 transferido do Brasil. E a empresa, ela vai estar financiando esse processo para você. Então é importante que você fique dentro da empresa, você não pode sair da empresa. Tem um período limite, se eu não me engano é pelo menos 3 anos, e você pode renovar algumas vezes, se eu não me engano é de 5 a 7 vezes, alguma coisa assim que você pode renovar os seus contratos, e a partir da primeira renovação você já pode aplicar para um green card. Inclusive eu tenho um amigo, se um dia ele tiver interesse em participar, de fazer uma entrevista com a gente aqui no canal, eu entrevisto ele, e ele veio assim, ele veio transferido numa empresa do Brasil, e hoje ele trabalha aqui na Califórnia, e ele tá com esse visto L1. Então ele foi transferido da empresa para cá, como ele tem um cargo alto, e esse visto só vale para quem já tem cargo executivo e acima, né, supervisor e tal. Então ele conseguiu ser transferido para cá com um contrato de 3 anos e ele pode renovar. Então é uma ótima maneira se você tiver um cargo alto na sua empresa e essa empresa tiver uma filial aqui nos Estados Unidos. E é um processo basicamente bancado pela empresa. Você não tem muitos gastos nessa opção, né, nesse visto. E como eu falei, ele dá a possibilidade de green card depois da primeira renovação. Uma outra maneira de você vir parar aqui nos Estados Unidos e ter um green card é através do Labor Certificate, que é o LCA. Que como é que funciona isso? Vamos dizer que uma empresa aqui nos Estados Unidos, a Microsoft, vamos dizer que a Microsoft está buscando um profissional específico para a empresa dela. E ela procurou aqui nos Estados Unidos e não acha esse profissional. Então, essa empresa vai buscar em outros países um profissional capacitado para essa vaga que eles precisam. Primeiro, esse visto, né, ele requer que a empresa aqui nos Estados Unidos busque em todos os cantos aqui nos Estados Unidos por esse profissional. Porque se ela não fizer essa busca, o sistema americano aqui, eles não vão deixar que ele contrate alguém do lado de fora, porque ele vai dizer, tem alguém aqui dentro, por que você quer contratar do lado de fora? Mas em vários casos, existem pessoas que são contratadas do Brasil para vir para cá. E você tem direito a green card diretamente, você já vem com green card. Você não passa por visto, por período probatório, nada do tipo, você vai direto pro green card. É uma opção também de você aplicar para empresas aqui, se você tiver um cargo específico, um cargo bom, um cargo grande, quem sabe você consegue ser contratado dos Estados Unidos, né, de uma empresa daqui dos Estados Unidos, para vir para cá e você já vem direto com o green card, porque a empresa é quem te faz o patrocínio, né? Ela é responsável por tudo para te trazer aqui para os Estados Unidos. O próximo visto da minha lista, eu sei que não é para todo mundo, porque precisa de um pouco mais de grana, mas nunca se sabe, né? Tem vários executivos, várias pessoas aí no Brasil que tem muita grana, que quer sair do Brasil e estão procurando uma maneira de imigrar aqui para os Estados Unidos, que é o visto de investidor. O visto de investidor precisa que você disponha de um pouco mais de grana para você conseguir investir aqui nos Estados Unidos. Mas Tássia, como é que funciona isso? Bom, dentro dessa categoria de visto de investidor tem o EB5 e o E2. O EB5, você precisa dispor de $500 mil para poder investir numa empresa, em um negócio, num projeto aqui nos Estados Unidos que esteja gerando empregos permanentes, pelo menos 10 empregos permanentes aqui nos Estados Unidos. E esses negócios precisam cumprir alguns requisitos. Eu não vou saber te falar os requisitos agora, só vou te falar que existe essa opção, porque é um visto muito mais complexo e eu não falo muito sobre visto aqui porque é um negócio muito detalhado, muito minucioso e eu não quero correr o risco de passar informação errada para vocês. Então eu sugiro que vocês procurem no YouTube. Eu vou deixar aqui alguns links aqui na descrição de algumas coisas que eu vou falando aqui ao caminho ao longo desse vídeo, porque aí vocês fazem a pesquisa de vocês, ou se vocês já tiverem um advogado em mente, vocês podem falar com um advogado. E tem o visto E2, que você precisa investir, aí já é um pouco menos, entre 150 e 250 mil dólares, precisa gerar empregos também. No entanto, você não precisa dispor desse dinheiro de uma vez, você pode ir colocando ele aos poucos, né, nesse negócio, no projeto e tal. É uma maneira, né, de você conseguir um green card também. E outra coisa muito legal é que existem áreas aqui nos Estados Unidos que são esqueci a palavra. É como se o governo americano eles te motivasse, eles te incentivos. Algumas empresas elas dão incentivos dependendo da área que você vai investir. E outra coisa, para investir em áreas rurais o valor é um pouco menor.
Não sei te dizer exatamente o valor, mas ele é menor do que esses 250 mil que eu tô te falando. E esses vistos, ele tem uma duração de 5 anos, pelo menos o E2 tem uma duração de 5 anos e não tem limite de quantas vezes você pode renovar ele. E esse processo deve durar, provavelmente, para você conseguir esse visto, entre de 1 a 2 anos, mais ou menos. E uma pessoa que eu sei que tem ou visto, ou já tem um green card através desse visto de trabalho, é o Nerd de Negócios. Ele conta a história dele no canal dele, como ele conseguiu o green card para morar aqui nos Estados Unidos, né? Ele tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, ou tinha, ainda não sei se ele tem ainda, mas enfim. Na verdade, pessoal, o Peter Jordan, ele tinha acesso aos Estados Unidos através do visto de investidor, e há pouco tempo atrás ele aplicou para o green card através do visto de habilidades especiais, para virar cidadão. Porque como visto de investidor, você pode entrar nos Estados Unidos e tem que fazer renovação, mas não é um green card, é só uma permanência mais longa que a pessoa tem. No entanto, agora ele está aplicando para ser cidadão americano através do visto de habilidades especiais. Aí, do Brasil, eu comecei diretamente a aplicar de novo pro Green Card, só que dessa vez com outro visto, com pessoas extraordinárias, que é o EB1. E tá andando agora, né? Agora eu consegui. Agora eu recebi o approval notice. Não significa que eu tenho o Green Card. Eu recebi agora a aprovação e agora eu vou passar por uma série de entrevistas no consulado e tal. Os empreendedores aí do Brasil, ó, já vão maquinando ideias ou projetos para investir aqui nos Estados Unidos ou abrir sua própria empresa aqui nos Estados Unidos, porque você pode também abrir sua própria empresa, contanto que você invista o seu dinheiro dentro dos Estados Unidos. A próxima maneira, eu já até perdi qual número da lista que eu tô, para você conseguir o seu green card, é através do visto VAWA. E essa é uma maneira basicamente para quem já tá no processo de green card ou tá casado, ou simplesmente casado, ou tá em um relacionamento com um americano ou uma pessoa que tem um green card e sofre violência doméstica dentro de casa. E quando eu falo de violência doméstica, eu não tô falando só do físico, né, do bater. Eu tô falando de violência moral, violência psicológica, dores emocionais, né, que provoquem isolamento, que tenha manipulação, ou que a pessoa, né, o marido ou a esposa, que detenha da maior quantidade financeira e fique manipulando o outro parceiro ou a parceira para poder se isolar. Enfim, isso também é considerado violência doméstica. E, apesar de que mulheres são as que mais sofrem violência doméstica no mundo, também há casos de homens que sofrem violência doméstica também. E esses casos também, os homens, eles podem aplicar para esse visto VAWA. Só que ele não é, tipo, simplesmente você conhece um americano, esse americano te bate e você tem direito a um visto de agressão. Você precisa estar num relacionamento com essa pessoa precisa ser seu parceiro, você tá casada com ela. Então, quando você aplica pro VAWA, vamos dizer, quando você casa, você precisa ficar pelo menos 2 anos casada antes de aplicar pro green card de 10 anos. Quando você, por exemplo, vamos dizer que dentro dos seus 6 meses de relacionamento, você ainda nem aplicou pro green card, nem nada do tipo, e aí você tá sofrendo violências com seu parceiro. Você reúne provas, você busca um advogado e ele entra ou ela, a sua advogada, entra com o processo VAWA e esse processo ele é adiantado. Então você não vai precisar provar que tá 2 anos casada com essa pessoa, você simplesmente vai pular esse direto pro green card. Então é assim que funciona o visto VAWA. Que não é um visto, né? É um green card, mas é uma maneira de você chegar no green card. É um processo que te chega ao green card. E é muito importante que as pessoas saibam desse visto, saibam dessa possibilidade, porque tem muita mulher, tem muitas pessoas, eu vou dizer mais mulher porque é o que eu mais sei, que estão dentro de relacionamentos abusivos e não fazem ideia de que elas têm esse direito de procurar um advogado e não ter que se preocupar em voltar pro Brasil porque tá sem um green card ainda, ou porque tá no processo e o processo ainda não saiu. Então assim, se você conhece alguém que passa por violência doméstica dentro de casa, tá casado, tá dentro de um relacionamento com algum americano, americana, e tá com medo de sair do relacionamento por causa de visto, passem essas informações pra ela, porque tem essa saída, basta procurar um advogado de imigração, eles vão saber te guiar nesse processo. A última maneira de você conseguir um green card aqui nos Estados Unidos, da minha lista, eu acho que é o número 10, se eu não me engano, é atos de heroísmo. Mas como é que funciona esse ato de heroísmo? O nome meio que já diz, né? Quando você faz atos de heroísmo, por exemplo, quando você denuncia uma gangue perigosa da sua região e você tem informações que vai ajudar a prendê-la. Uma vez que elas estão presas, que essas pessoas estão presas, sua vida está em perigo. Então a polícia, né, ela te arranja uma maneira de te proteger. Então eles te dão um green card e protegem a sua vida. Eles te tiram do estado, te colocam em outro lugar, colocam sobre
sob proteção do governo, né? Ou, por exemplo, você, sei lá, ajudou a salvar alguém, você colocou sua vida em risco para salvar um grupo de pessoas. Qualquer ato de heroísmo seja comprovado como um ato de heroísmo, que não seja nada que você tenha falsificado para poder salvar aquelas pessoas, você consegue um green card através disso, atos de heroísmo. E tem uma última coisa que eu esqueci de colocar aqui na minha lista, mas eu vou aqui falar pra vocês antes que eu me esqueça. É o asilo político. Então, por exemplo, se você tá aí no Brasil e você tá com medo de algo acontecer à sua vida, por exemplo, se você tá sendo perseguido politicamente falando, ou se você tá sofrendo algum tipo de problema em relação à sua sexualidade, né, e já foi agredido aí no Brasil, se sua vida tá em perigo porque você cometeu um ato de heroísmo no Brasil e você tá com medo de alguma gangue, de alguma pessoa muito grande, de cometer algo contra a sua vida, você pode aplicar para um asilo aqui nos Estados Unidos. É um processo mais complexo, eu conheço poucas pessoas que aplicaram para esse processo aqui nos Estados Unidos. E como é que ele funciona? Você vai aplicar, né, junto com um advogado, mas é um processo que demora muitos anos. Há pessoas que estão morando aqui nos Estados Unidos há mais de 10, 15 anos e nunca receberam o resultado, né, nunca receberam o green card em si, estão aqui, podem trabalhar, recebem a permissão de trabalho, recebem social security, mas não recebem uma permissão de sair do país, né, tipo o green card que te permite viajar, né? Em muitos casos você é até proibido de voltar pro país que você acusou para poder aplicar pro asilo político. Então, assim, é um negócio mais radical. Tem muita gente que falsifica esses pedidos, né? Dizem que tá passando problemas, perigo no Brasil, ou enfim, no seu país natal. E é mentira. A pessoa falsifica, cria uma história mirabolante para poder aplicar para esse visto, para esse direito de morar aqui nos Estados Unidos, mas saibam que é um negócio muito radical e eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu vou deixar links aqui na descrição de pessoas que aplicaram através desse visto, para vocês terem uma ideia melhor de como é que funciona. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou muito longo, mas assim, essa foi a ideia desse vídeo. É um vídeo para vocês já irem se preparando para quando vocês vierem aqui para os Estados Unidos, vocês já terem ideia mais ou menos do qual vai ser seu plano A, B ou C e ter noção do que caminho você vai traçar. Eu falo bastante de planejamento para vocês, como você vai se programar para vir para cá, quanto de dinheiro você vai trazer e tal. Como se manter legalmente aqui nos Estados Unidos também deve fazer parte desse planejamento. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa um like aqui embaixo, vai ajudar muito mesmo o YouTube a mandar esse vídeo para outras pessoas. Manda aí, ajuda aí, por favor. É isso, eu vejo vocês na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo, bye!